Olá, tudo bem com vocês? Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Hoje nós falaremos sobre oração. Mas antes de iniciarmos, gostaria de pedir que você curtisse a mensagem e que não deixasse de se inscrever no nosso canal. O texto que nós iremos ler é Mateus capítulo 6 e é sobre a oração do Pai Nosso. Um texto muito conhecido por todos nós que vale a pena nós estarmos estudando sobre esse assunto. Mateus capítulo 6, vamos ler a partir do versículo 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Jesus, quando ele escreve essa oração, ele diz o seguinte: vós orareis assim, mas não necessariamente seria exatamente essa oração que Jesus queria que nós, como igreja, fizéssemos, nós que cremos nele, fizéssemos. A oração do Pai Nosso é uma oração cheia de ramificações, é uma oração que nos leva a caminhos infinitos, é uma ideia, é uma proposta daquilo que Jesus espera de nós quando nós vamos orar. E ele exatamente está explicando, ele está nos ensinando como ele gostaria que fosse conduzido as nossas orações. E pressupõe-se que quem ora porque acredita em Deus. E por acreditar em Deus, ele entende que Cristo Jesus, ele é o merecedor de todas as dádivas que o Pai poderia nos dar. Ele é o merecedor, porque é em Cristo Jesus que nós temos o mérito de sermos aceitos, porque ele se torna mediador entre nós e Deus. Então é Cristo Jesus que nos une ao Pai. Então, quando a gente faz uma oração ao Pai, a gente sempre faz em nome de Jesus Cristo. Por quê? Porque é Ele que é o mediador, é Ele que nos aproxima do Pai, é Ele que nos leva até o Pai. O véu do santuário foi rasgado de alto a baixo, de maneira que hoje nós podemos entrar na presença do Eterno para suplicar a Ele as nossas necessidades, as nossas petições, apresentar a Ele o nosso coração. Então, essa é a ideia de que Cristo Jesus, ele é o merecedor de tudo que hoje nós estamos buscando do Pai. Só que a nossa oração ao Pai por meio de Jesus Cristo faz com que o Pai atenda às nossas orações. Oração é pedir a Deus com base no merecimento de Jesus Cristo e não nos nossos. Então, nunca ache ou acredite que nós temos algum merecimento e que as nossas orações, elas obrigatoriamente fazem com que Deus nos responda. Porque o nosso merecimento é da parte de Jesus Cristo, é Ele que é o merecedor. Amém? E o texto continua dizendo, versículo 10, venha o teu reino e faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Orar é trazer diante de Deus todas as nossas necessidades e descansar nele, confiantes de que ele responderá de acordo com o que for melhor para as nossas vidas. Veja que está dizendo, venha o teu reino e faça-se a tua vontade. As nossas orações não podem estar voltadas para o nosso próprio prazer, para a nossa própria satisfação,
mas as nossas orações, elas precisam estar baseadas naquilo que seja propósito de Deus para as nossas vidas. Não é o que eu quero, não é o que você quer, mas é aquilo que Deus quer para cada um de nós. É aí que está o segredo das nossas orações, o segredo para que as respostas das nossas orações sejam atendidas, né? Para que as nossas orações sejam atendidas. Então, não é como nós queremos. Ainda que a gente tenha esse direito de apresentar ao Senhor, Pai, eu preciso disso, eu quero aquilo, eu busco por isso, mas é segundo a vontade dEle, porque Ele é que sabe o que é melhor para nós. Há um texto na Bíblia que diz, em Jeremias, diz o seguinte: eu é que sei que pensamento que tenho a vosso respeito, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. É o Senhor. A gente pode pensar um monte de coisa e acreditar que tudo isso seria muito bom para nós, mas quem sabe de fato que realmente será bom para nós é o Senhor. E o texto continua dizendo: o pão nosso de cada dia, veja bem, dá-nos hoje. Deus nos encoraja a trazer diante dele as nossas petições. Às vezes o seu problema não é o pão nosso de cada dia, não é a necessidade literal do pão, mas às vezes a sua necessidade é encontrar perdão, é encontrar amor. A sua necessidade às vezes seja por uma enfermidade, por um problema familiar. Às vezes a sua necessidade seja por uma porta de emprego, por uma causa na justiça. Qual é a sua necessidade? O que você precisa que o Senhor haja em favor da tua vida? Deus, o Senhor, Ele nos encoraja. Ele fala, olha, nos ensina que devemos pedir o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Ou seja, aquilo que precisamos para o dia de hoje, aquilo que precisamos para dar sequência nas nossas vidas, na nossa caminhada, o Senhor nos encoraja a pedir. Peça, meu irmão, você precisa entender que a gente não precisa ter medo de apresentar diante do Senhor as nossas petições. Lembrando, porém, o versículo anterior que nós lemos. Precisa ser segundo a vontade de Deus para as nossas vidas. Amém? E olha o que diz o versículo 11. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Talvez esse versículo seja muito importante, talvez seja essencial para que o Senhor responda às nossas orações. Oração é se despir de toda justiça própria, é esvaziar-se por completo de si mesmo, é apresentar ao Senhor Jesus como alguém que depende totalmente dele e que sem ele nós não somos nada. Veja bem, perdoa as nossas dívidas, sabe? Assim como nós perdoamos os nossos devedores, é reconhecer o quanto somos falhos, o quanto somos limitados, o quanto somos pecadores, o quanto carecemos da graça dele. Quem entra orgulhoso no momento de oração não tem nada com o Senhor não atende às nossas orações. O orgulho, a arrogância, sabe? Oração com fé não é determinar a Deus que Ele faça aquilo que a gente precisa, não é dar ordem para o Senhor, pelo contrário, a gente tem que ser humilde e simples nas nossas orações. Senhor, o Senhor conhece a minha realidade de vida, o Senhor sabe como eu tenho vivido, as minhas dificuldades, os meus pecados, o Senhor conhece o meu interior, sabe? Então a gente precisa abrir o nosso coração e ser transparente para o Senhor. Não adianta a gente querer mostrar diante de Deus aquilo que nós não somos. A gente pode apresentar uma personalidade diferente para os homens. Lá fora, no meio da sociedade, a gente pode transparecer ser alguém que nós não somos, mas diante de Deus isso não cola. Deus sabe quem nós somos por dentro.
Então seja simples, seja humilde, seja verdadeiro, transparente com o Senhor. Perdoa as nossas dívidas, perdoa-nos, Senhor, perdoa-nos. E o versículo 13 diz: e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Sabe por que Deus não responde orações? Por conta de contenda na família, por conta do mundanismo, do pecado, por conta do egoísmo dos nossos corações. Sabe por que Deus não responde às orações? É porque nós não amamos o nosso próximo como a nós mesmos. É por conta da hipocrisia do nosso coração. Sabe por que Deus não atende às nossas orações? Porque no versículo 7 do capítulo 6 diz: e orando não useis de vãs repetições como os gentios. Vãs repetições é alguém que não tem intimidade com o Senhor, não conhece o Senhor. A oração dele é sempre a mesma coisa. Ele não desenvolve um relacionamento com o Senhor. Sabe por que Deus não responde às orações? Porque falta transparência, falta intimidade, falta ser verdadeiro com o Senhor. Querido, minha querida, eu quero deixar com você essa mensagem, entendendo que, assim como eu, todos nós devemos nos prostrar diante do Senhor com humildade, com simplicidade, apresentando diante dele as nossas petições, sabendo, contudo, que ele é que sabe o que é melhor para nós. E Deus dará uma resposta à sua necessidade, Deus dará uma resposta às suas orações. Que você tenha uma resposta de Deus que acalme o seu coração. Esse é o meu desejo, em nome de Jesus. Pai, nós queremos te agradecer por esse momento, por esta palavra, que o Senhor quebrante os nossos corações e nos faça entender o quanto a oração nos aproxima do Senhor, nos torna mais íntimos do Senhor, conhecedores do Senhor, sabendo a vontade do Senhor para as nossas vidas. Abençoe este que me ouve e que as orações deste que me ouve sejam tão atendidas, compreendidas pelo Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus te abençoe e até a próxima.